Marcos capítulo 1, versículos 30 e 31 dizem: E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Pense numa sogra boa essa. Pense numa sogra que o contexto me faz entender que era uma sogra amada. E falam tanto mal de sogra que a Bíblia nos mostra uma diferente. Essa era a sogra de Pedro. E a Bíblia conta que ela estava doente, com febre, acamada. E quando Jesus entra naquela casa, as pessoas começam a falar a respeito daquela mulher para Jesus. E quando alguns intercedem por ela, a Bíblia diz que Jesus vai até onde ela está, e a toma pela mão, e a levanta, e imediatamente a febre vai embora. E assim que a febre vai embora, repita comigo, diga: assim que a febre vai embora, ela começa a servir. Eu quero corrigir minha expressão, diga assim: assim que a febre vai embora, ela retorna a servir. O reino de Deus sempre está em movimento. Essa é uma característica do reino de Deus. O reino de Deus sempre está em movimento. E são as pessoas que fazem esse movimento acontecer. Eu disse outro dia aqui e repito, que existem pelo menos 3 pessoas envolvidas no contexto da igreja. Primeiro tipo, as pessoas que permitem o reino de Deus acontecer. Diga: as pessoas que permitem o reino de Deus acontecer. Quem são elas? São aquelas que elas não ajudam, mas elas também não atrapalham. Então elas permitem acontecer. Existe um segundo grupo. E no segundo grupo estão as pessoas que impedem que o reino de Deus aconteça. Diga: pessoas que impedem que o reino de Deus aconteça. Quem são elas? São aquelas que, além de não ajudar, sempre que podem atrapalham. Sempre que podem, abrem as suas bocas e falam mal, e contaminam os outros contra o próprio reino de Deus. Mas existe o terceiro grupo, e eu acredito que estou pregando para ele nessa noite, porque o terceiro grupo são aqueles que fazem o reino de Deus acontecer. São aqueles que fazem o reino se movimentar. Diga: eu faço o reino entrar em movimento. Olhe para alguém e diga assim: nós somos responsáveis por fazer o reino de Deus se movimentar. Olha para quem está ao seu lado, diga assim: a igreja de Jesus, diga que nós fazemos parte, é responsável por fazer o reino de Deus se movimentar. Eu não sei se você já entendeu qual é a sua responsabilidade dentro do reino, mas se você não entendeu, é hora de buscar esse entendimento, porque o reino de Deus precisa se movimentar através de você. E essa dinâmica do reino de Deus é possível
Porque Deus confiou na vida de cada homem aqui dentro. Deus confiou na vida de cada mulher aqui dentro. Deus confiou na vida de cada jovem aqui dentro. Deus confiou na vida de cada senhor, de cada senhora aqui dentro. Deus confiou na vida de cada adolescente aqui dentro. Deus confiou na vida de cada criança que está aqui dentro. Algo chamado. Parece redundante, mas diga assim para quem está ao seu lado. Diga: Deus confiou na sua vida algo chamado. Alguns já descobriram e se ativaram nele. Outros ainda não descobriram e sentem um grande vazio. Vem na igreja, ouve uma palavra, experimenta da unção, do fluir de Deus no meio da congregação, mas ele sabe que ainda falta alguma coisa. Mas ele sabe que alguma coisa ainda está vazia, porque ainda não se ativou, ainda não descobriu o seu chamado. E outros nem acreditam que tem um. E quando falam sobre chamado, dizem assim: esse negócio não é para mim. O meu negócio mesmo é ir lá, ouvir a palavra, eu gosto da palavra, mas quando a palavra acaba, eu quero ir para minha casa, tomar conta da minha vida, da minha família, e está tudo certo assim. Eu não tenho chamado. Esse é um engano muito grande seu. Porque Deus não nos colocaria nessa terra sem um propósito. Deus não nos colocaria nessa terra sem uma missão. Deus não nos colocaria nessa terra sem termos uma responsabilidade de gerar ou de provocar alguma coisa em algum ambiente, em algum lugar, em algum cenário. Deus não faz nada sem propósito. Entenda isso nessa noite. O seu nascimento não é obra do acaso. Você nasceu porque Deus tinha um propósito. E Miles Moore dizia que a maior tragédia da vida não era a morte, mas a maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. É uma vida sem saber porque eu nasci, qual a minha missão, o que eu preciso provocar, qual é a minha responsabilidade, o que eu preciso gerar nas pessoas e nos ambientes onde eu fui plantado. Então diga para alguém assim: a maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver sem um chamado. Olhe para outra pessoa e diga assim: a maior tragédia da vida não é a morte. Diga: mas é viver sem um chamado. Eu ouvi uma definição bastante interessante sobre o que é o chamado, e eu gostaria que você, se for possível, anote essa definição e não esqueça nunca mais. Diga assim: chamado. Fala mais forte, diga: chamado é uma missão impossível dada a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado e sem recursos para fazer. Vamos falar isso juntos? Diga: chamado é uma missão impossível dada a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado e sem recursos para fazer. Vamos falar juntos agora? Deu para decorar aí no seu lado? Deu para decorar? Vamos ver se deu. 1, 2, 3. Chamado é uma missão impossível dada a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado e sem recursos para fazer. É interessante que todas as vezes que alguém na história da palavra do Senhor recebeu um chamado, esta pessoa, a sua primeira reação foi não se achar capacitado. Foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, porque o seu chamado está acima da sua capacidade natural. Quantos me entendem aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Então, quando algo está acima da nossa capacidade natural, a gente diz: é impossível. Então,
Eu quero te dizer nessa noite que Deus te chamou para fazer algumas coisas que são impossíveis, mas você vai fazê-las. Olhe para alguém e diga assim: Deus te chamou, querido. Diga aí, aponte o dedo de profeta, me ajude. Diga: Deus te chamou, querido, para fazer algumas coisas impossíveis para Ele. E logo que o chamado que chega sobre nós, a responsabilidade do Senhor que chega sobre nós é muito grande, imediatamente a gente não se acha a pessoa adequada para aquilo. E o que a gente diz é: logo eu? Não, Senhor. Tem tantas pessoas melhores do que eu aí para fazer, tem tantas pessoas mais capacitadas do que eu para fazer, mas eu quero que você entenda que o negócio de Deus é com você mesmo. Olhe para alguém e aponte assim, diga: o negócio dele é com você mesmo. Diga assim: não transfira o que Deus quer fazer com você. Alguém me entende aqui nessa noite? Levanta a mão e diga glória a Deus. Não transfira o que Deus quer fazer através de você. E a gente nunca sabe quanto tempo vai durar o nosso chamado. Por exemplo, Jesus se preparou 30 anos para um chamado que durou apenas 3 anos. Mas é preciso entender que dentro do chamado existem 2 tempos específicos. Primeiro, o tempo da preparação. Diga: o tempo da preparação. Diga: e depois do tempo da preparação, começa o tempo da execução. Aleluia. Se você não começou a executar ainda o seu chamado, eu quero crer que você está no tempo da preparação. Eu quero crer nessa noite que Deus está te preparando, porque o teu chamado é muito grande, é sobrenatural, é muito lindo, e Ele está te preparando para esse momento. Alguém crê nisso aqui? Levante a mão e me dê um sinal, por favor. Olhe para alguém e diga assim: Deus está te preparando para algo muito grande. Diga: nem você imaginou ainda. E outra coisa interessante dentro do nosso chamado é que o que Deus nos manda fazer, a gente olha e a gente pergunta assim: como? Cadê o recurso para fazer? Escute, no dia que você tiver mais recursos do que a missão, do que a sua responsabilidade, alguma coisa está errada. Em toda a história, sabe como o reino funciona? Os recursos só aparecem nos 45 do segundo tempo. Alguém me entende aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Ah, querido, se algumas pessoas tivessem a visão que eu tenho, eu já tinha derrubado essas paredes aqui. Eu já tinha mandado construir uma galeria aqui, porque eu quero ver o futuro, eu quero morar no futuro, eu quero ver o futuro e quero viver por lá. Sabe, a gente às vezes crê aqui dentro que Deus vai fazer algo muito grande, mas a gente fica se perguntando: cadê os recursos? E a gente quer que os recursos cheguem primeiro, e não é assim. Primeiro você faz, os recursos vão chegando pouco a pouco. Você só tem que ter iniciativa de começar a fazer. E aí, como é que nós vamos terminar isso aqui? Rapaz, é pela fé, mas vamos fazer, vamos fazendo. E quando a gente começa a fazer de maneira sobrenatural, eu não sei se do norte, não sei se do sul, não sei se do leste ou do oeste, mas os ventos de Deus sopram em nosso favor, e os recursos começam a chegar para a gente terminar o que a gente precisa terminar. Alguém crê nisso aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então olhe para alguém e diga assim: você é inadequado mesmo. Diga assim: e você não sabe quanto tempo vai durar o seu chamado. Então olhe para mim: por não saber quanto tempo vai durar o seu chamado, pega e agarra o dia chamado hoje e faz tudo o que você tem que fazer com excelência nesse dia. Alguém recebe essa palavra? Levante a mão e diga glória a Deus. Olha para alguém e diga assim: os recursos vão chegar. A gente vai sonhando, querido. Eu lembro de quando eu era músico, para eu ter a minha primeira pedaleira, para poder tocar aqui na igreja, tocar guitarra com ela, eu tive que ralar e chorar muito para minha mãe me dar. Não que ela não quisesse me dar, mas é que não se tinha, naqueles dias, naquele momento, condições de me dar.
Não tinha, não era possível. E aí a gente vai andando, vai caminhando, e a gente vê que Deus vai nos ajustando, nos levando ao centro da sua vontade, nos colocando no caminho do nosso chamado, o caminho correto, e aí a gente vai descobrindo que os recursos vão sempre chegando, vão sempre chegando, vão sempre chegando, ainda que as dificuldades existam, Deus sempre dá um jeito de fazer os recursos chegarem até nós. E olha agora, antes a gente não podia ter nenhuma pedaleira. Agora nossa igreja tem câmera, tem som bom. Agora a gente pode dar alguns passos, tem programa de rádio. Porque Deus ele vai fazendo assim. Quanto mais perto do seu propósito, mais os recursos vão chegando. Alguém me entende aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: coisas maiores virão. Fala aí, diga: coisas maiores virão. Diga para 3 pessoas assim, tocando na mão. Diga assim: coisas maiores virão, querido. Aleluia! Alguém crê como eu aqui? Por favor, levanta a mão e se expresse. É com você o negócio de Deus. O seu chamado é o seu propósito, e o propósito é aquilo que você nasceu para fazer. E nada te tornará mais realizado do que o seu chamado. Diga isso, por gentileza, para alguém. Diga: nada te tornará mais realizado do que o seu chamado. Olha para mim. Você pode ter uma vida lá fora. Você pode ter uma profissão muito bem sucedida lá fora. Você pode ser na sua profissão o melhor possível e ser reconhecido como um profissional de excelência e até ser remunerado com excelência pelo que você faz. Mas nenhum dinheiro que você ganha na sua profissão lá fora vai te dar mais alegria do que quando você descobre o seu chamado e mergulha no seu chamado. Nada nessa terra te realizará mais do que o seu chamado. Aleluia. Diga para alguém assim: nada nesta terra te realizará mais do que o seu chamado. É no seu chamado que você se sente, sabe, um super-homem. É no seu chamado que você se sente de verdade alguém. É no seu chamado que você descobre o valor que você tem. Quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, muito obrigado pela palavra que o senhor deu nessa noite, porque essa palavra me abençoou demais, essa palavra me libertou, essa palavra me levantou, essa palavra me restaurou. Então dentro de mim a alegria sobe, a alegria me inunda, e eu digo: obrigado, Senhor, porque o que eu nasci para fazer eu estou fazendo. E é nesse lugar que eu me sinto o homem mais feliz e mais realizado do universo. Aleluia. E eu quero profetizar que Deus vai ativar chamados aqui nesse lugar. Eu quero profetizar que vão se levantar nesse lugar mais pastores, mais evangelistas, mais profetas, mais apóstolos. Vão se levantar nesse lugar mais mestres. Deus vai ativar o chamado de muita gente aqui dentro, e você vai se sentir realizado dentro do seu chamado. Só quem acredita, joga a mão para cima e dá um grito de celebração a Ele. Como é prazeroso se sentir útil. Aleluia. Como me dá alegria saber que o Eterno está me usando para tocar em outras vidas. Não tem dinheiro no mundo que me dê mais alegria. E se me perguntasse: você quer ganhar 1 milhão para largar o seu chamado? Eu diria: fique com o seu 1 milhão para lá, porque eu nasci para fazer o que eu estou fazendo, e vou continuar fazendo o que estou fazendo até o último dia da minha vida. Se Deus me permitir chegar à velhice, eu quero estar na minha velhice dando fruto. Eu quero estar na minha velhice aqui no altar profetizando, pregando, adorando, cantando, celebrando, fazendo o que eu nasci para fazer. Você pode chacoalhar alguém e dizer assim: acorda, o Espírito Santo quer ativar você hoje. Chacoalha, chacoalha, me ajuda a pregar. Chacoalha alguém e diga assim: acorda, deixa o Espírito Santo ativar você hoje. Eu lembro quando eu era pequeno, menor, desculpe, que nós estávamos em uma viagem para Brasília.
E nós levamos um ônibus para a nossa convenção internacional que acontecia em Brasília. E no meio do caminho o ônibus quebrou. E eu estava dormindo. Se puder me dar um pouquinho mais de volume aqui no meu microfone. E eu estava dormindo quando eu tive uma espécie de sonho. Pode baixar um pouquinho. E eu acordei, quando eu abri os meus olhos, o ônibus estava parado no meio do nada. E eu corri para o meu pai e eu disse: papai, eu tive um sonho e nesse sonho eu vi um demônio na vida desse motorista. E nesse sonho eu via que quando a gente orava, ele era liberto e o ônibus pegava e imediatamente a gente conseguia chegar em Brasília. Eu era só uma criança. E uma criança falar algo desse tipo não é normal. E o meu pai, quando me ouviu falar aquilo, ele acreditou no que eu estava dizendo. E ele disse: irmãos, vamos orar. Vamos fazer batalha espiritual. E os irmãos que estavam no ônibus se levantaram e começaram a orar e a clamar a Deus. E quando a gente começou a orar, da mesma forma que eu narrei para ele que aconteceria, o motorista do ônibus ficou possesso. E ele foi lá, meu pai foi lá, colocou a mão, orou, expulsou aquele demônio da vida do motorista e disse assim: agora dá a partida. Acredite se quiser. Quando o motorista deu a partida, imediatamente o ônibus pegou e não parou mais. Chegamos em Brasília. Eu lembro que uma vez, meu pai nas campanhas de libertação, manifestou um demônio e ele estava falando sobre a autoridade do crente. E eu estava lá atrás, sentado na bateria, porque foi o primeiro instrumento que eu toquei na igreja, bateria. E de repente, quando uma mulher estava possessa na frente, ele perguntou assim: alguém aqui dentro tem coragem de vir aqui e de expulsar esse demônio? Eu, menino, achei que a igreja inteira ia levantar a mão. E quando eu achei que a igreja inteira ia levantar a mão, eu gritei lá de trás: e só eu levantei. Ele olhou para trás, sorriu e disse assim: é você, então venha. E eu, criancinha, coloquei a mão na cabeça daquela mulher e disse: em nome de Jesus, sai. E a mulher foi livre. Eu lembro de dias, ainda quando eu tocava bateria, não tinha nada de músico bom, era todo mundo aprendendo. Eu nunca fiz aula de nada porque os meus pais não tinham condições de fazer. E hoje eu toco quase que todos os instrumentos. E eu tocando, eu na bateria, e de repente o meu pai dava um comando e dizia assim: só bateria. E Deus começava a me dar ritmos de guerra na bateria, e eu começava a tocar, e de repente as pessoas caíam possessas, endemoniadas no meio do culto. Desde muito cedo, eu sabia que existia algo diferente na minha vida. Eu tentei correr disso por um tempo, porque quando eu vi o sofrimento que o meu pai passava por ser pastor, quando eu via as desonras, quando eu via as insubmissões, quando eu via algumas coisas, eu dizia assim: eu não quero ser pastor para passar o que meu pai passa, eu não quero. E as pessoas brincavam comigo e diziam assim: você vai ser pastor também, rapaz, porque filho de peixe, peixinho é. E eu dizia: está amarrado em nome de Jesus. Eu não queria ser pastor, mas o meu chamado era maior do que as minhas escolhas pessoais. O meu chamado era maior do que o que eu projetei para a minha vida. O meu chamado era maior do que o que eu imaginei para a minha vida. E olha aqui onde é que eu estou, sendo o que Deus disse que eu seria, ainda no ventre da minha mãe. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, você que foge do seu chamado por algum motivo, Deus vai pegar você e você não vai conseguir terminar em outro lugar que não seja o seu chamado. Eu sei que você diz: Deus, eu quero cuidar da minha pessoal, eu tenho algumas coisas para resolver na minha vida, mas não prevaleceu o que eu queria, e não vai prevalecer o que você quer, porque a última palavra que vai prevalecer é do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Aleluia.
Eu sei que alguém já disse para você: rapaz, não quero nada com a igreja não, porque você vai se decepcionar. Eu sei que alguém já disse para você: senta no banco e fica lá, é melhor, não vai ter confusão para você. Mas o chamado, enquanto ele não se ativa, ele se torna um incômodo na nossa vida. Alguém me entende aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Olhe para alguém muito sério agora, olhe nos olhos e diga assim: Deus vai pegar você, rapaz. Diga assim: Ele vai pegar você. Diga: não tem jeito, não tem jeito. Diga assim: não tem jeito. Sabe como é que você vai terminar? Você vai terminar exatamente no seu chamado. É algo que Deus estabeleceu antes de você chegar no ventre da sua mãe. É o que Ele projetou. Agora olhe para mim e escute isso. A maior característica de algo que Deus projeta é que o que Deus projeta é infalível. Você não entendeu, eu vou repetir. A maior característica daquilo que Deus projeta é que o que Deus projeta é infalível. Eu vou repetir para ver se você entende e pega no seu coração aí. O que Deus projetou para você é infalível. Se os homens têm a capacidade de projetar e os seus projetos dão certos. Olha, eu estou aqui, Arthur está aqui tocando um teclado. E essa é a marca do teclado. E essa marca projetou esse teclado para que nesse dia, quando ele estivesse aqui e tocasse, você pudesse ouvir o som desse teclado. A Crucible projetou e deu certo. Você não entende? Levante a mão e diga glória a Deus. Essas câmeras são Sony. E quando a Sony projetou essas câmeras, para que no dia de hoje, quando alguém apertasse REC, ela captasse as nossas imagens e o nosso áudio. E a Sony projetou e está dando certo, está captando imagem e áudio. Agora olhe para mim. Se a Sony projeta e dá certo, se a Crucible projeta e dá certo, imagine quando é o Eterno que projeta alguma coisa. Chacoalhe alguém e diga assim: você vai dar certo no seu chamado. Chacoalhe alguém e diga assim: o Espírito quer ativar você. Deixe Ele ativar você. Você não vai ser feliz ganhando mais dinheiro, mas você vai ser feliz ativando o seu chamado. Aleluia. Aleluia. Deixe Ele ativar você nessa noite. Aleluia. É interessante. E você me pergunta: pastor, o senhor já falou tanto, o que é que tem a ver com o texto isso? Eu digo tudo. Porque esta mulher estava paralisada no seu chamado. Essa mulher tinha um chamado de servir. E agora a Bíblia diz que vem algo sobre ela e paralisa a vida dela. Ela está deitada na cama e ela não pode mais servir. Ela está deitada na cama e ela não pode mais viver o seu chamado, executar o seu chamado. E eu quero te perguntar nessa noite, e você vai responder para você mesmo: o que é que fez você paralisar o seu chamado? O que é que fez você desistir do seu chamado? O que é que fez você dar uma pausa no seu chamado para ir cuidar de algumas coisas? Quem sabe decepções, frustrações, tristeza com a igreja, desânimo, porque você tinha ânimo para fazer alguma coisa e as pessoas rejeitaram o que você queria fazer. Ou quem sabe até mesmo a ausência de resultados, porque você tentou fazer de um jeito e não deu certo. Você mudou a forma de fazer e também não deu certo. E a ausência de resultados fez com que você então desistisse e parasse de fazer o que você nasceu para fazer, de executar o seu chamado. São muitas as razões, e escute isso: sempre existirão fatores, sejam eles externos ou internos, que vão ser vozes que vão gritar para nós:
para. Que vão gritar para nós: fica sentado, ouve a palavra que é melhor. E depois vai para a sua casa e vive a sua vida normalmente. Não faz mais não, porque você faz e nunca é lembrado, você faz e nunca é reconhecido. Você faz e as pessoas não reconhecem. E aí são tantas vozes que vão gritar para nós dizendo: olha, é melhor você ficar quieto no seu lugar e vai cuidar de algumas áreas da sua vida que é melhor. Deixa esse negócio de chamado para lá. Deixa esse negócio de igreja para lá. São muitas as vozes, sejam elas externas ou sejam elas internas, que estão gritando para que a gente desista do nosso chamado. Agora, Deus te trouxe aqui nessa noite para você saber de uma coisa: o Senhor está levantando intercessores. Eu vou repetir: o Senhor está levantando intercessores. E esses intercessores não são intercessores de causas próprias e de causas pessoais. Não são aqueles intercessores que dizem assim: me dá uma listinha de oração que eu vou orar. Não, não. Deus está levantando homens e mulheres que estão intercedendo por chamados. São pessoas que você não conhece, são pessoas que você não tem proximidade, são pessoas que talvez você nunca viu, mas que no mundo espiritual, mas que no reino do Espírito estão gritando, dizendo: levanta os teus, Senhor, levanta os teus, Senhor, levanta os teus, Senhor. Existem os teus, então levanta os teus nessa geração, Senhor. São homens como Obadias, que o decreto para matar os profetas foi liberado, mas Obadias agora, ele pega estes homens e esconde em cavernas. E ele alimenta estes homens com pão e água. Esses homens estão nas cavernas. Eles têm chamados, mas estão escondidos. Mas existe uma geração que está dizendo: Senhor, levanta os teus, traz os teus para fora dessas cavernas. E alguém vai dizer em algum momento, e talvez esse seja você, que dentro do seu chamado vai dizer: Senhor, eu me sinto tão sozinho, só sobrou eu. E Deus vai dizer assim: não, 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 filho, eu tenho mais 7.000 que eu escondi para esse momento. Eu tenho mais 7.000 que eu estou levantando para esse tempo. Ei, eu quero que você saiba nessa noite: tem pessoas que estão no mundo inteiro clamando nessa hora para que Deus levante os seus profetas verdadeiros, para que Deus levante os seus pastores verdadeiros, para que Deus levante os seus apóstolos verdadeiros, para que Deus levante os seus evangelistas verdadeiros, para que Deus levante os seus mestres verdadeiros. E eu quero nessa noite incentivar você a ser mais um intercessor de chamados, porque se você semear intercessão chamado do outro, Deus vai fazer com que intercessão também chegue no seu chamado. Olhe para alguém e diga assim: seja um semeador de intercessão. Diga assim, sabe aquela pessoa? Olhe para essa pessoa e diga: sabe aquela pessoa que você conhece, que lá atrás deu muitos frutos, mas que alguma coisa aconteceu com essa pessoa, e essa pessoa desistiu do seu chamado. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode dar mais volume aqui. E essa pessoa desistiu do seu chamado. Sabe aquela pessoa que você conhece, que você viu Deus usar poderosamente, que você viu Deus usá-la com muita graça, com muita unção, com muito poder, com muita vida, e agora você olha para aquela pessoa e a pessoa está adormecida, e você olha para aquela pessoa, a pessoa está desanimada, você olha para aquela pessoa e a pessoa está sem esperança. Deus está dizendo nessa noite: eu levanto nesse lugar intercessores de chamados. Eu vou levantar chamados por causa da sua intercessão. Intercessores não pedem, intercessores geram. Intercessores provocam a existência de algo. Olhe para alguém e diga assim: intercessores não pedem. Aleluia. Diga: intercessores não vão pedir nada para Deus, intercessores vão gerar. Intercessores vão provocar. E eu quero te dizer que nesses dias você vai sentir muita vontade de ser usado por Deus. Eu quero te dizer que você vai sentir muitos dias,
muita vontade nesses dias de ver Deus usar você de forma extraordinária. Por que isso, pastor? Porque tem gente que está intercedendo por você, porque tem gente que está clamando: Deus, levanta fulano, Deus, levanta ciclano. Oh Senhor, usa o teu filho, oh Senhor, usa o teu servo, levanta ele, Senhor, faz ele entender a altura, a profundidade e o cumprimento do que o Senhor tem para a vida dele. Aleluia. Segura na mão de alguém, aperte por favor e diga assim: você vai sentir nesses dias muita vontade de ser usado por Deus. Aleluia. Sabe, você que evangelizava, que parou e não evangeliza mais, você vai sentir muita vontade de evangelizar nesses dias. Sabe, você que visitava presídios, você que visitava alguns órgãos sociais e parou de ir lá, Deus vai ativar outra vez esse negócio. Você que sempre falava de Jesus para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas, mas agora você não consegue falar de Jesus nem para você mesmo. Deus vai ativar você outra vez. Deus vai ativar você. Levante a mão para receber. Deus vai ativar você outra vez. Olhe para alguém e diga assim: sabe aquela unção que você tinha lá atrás? Dê um sorriso agora, diga assim. Diga assim: sabe aquela unção que você tinha lá atrás? Dê um sorriso agora, diga assim: vai ser muito maior agora. Vai ser muito maior agora. Vai ser muito maior agora. O que Deus vai fazer nesses dias vai ser muito maior do que foi atrás. Aleluia. Chacoalhe alguém e diga: Deus vai te usar com mais força. Diga: Deus vai te usar com mais sabedoria. Diga: Deus vai te usar com mais unção. Diga: sabe aqueles sinais que você pediu a Deus? Aleluia. Não para não, meu filho. Sabe aquele sinal que você: Deus, cadê? Eu quero os sinais do meu chamado. Eu quero os sinais do meu ministério. Sabe aquele chamado que você tanto pediu a Deus para ver acontecendo através de você? Pois é, Deus está abrindo os céus sobre você hoje. E esses sinais se confirmarão sobre você. Sabe por quê? Pergunta para mim: por quê, pastor? Fala mais uma, diga: por quê, pastor? Porque todas as vezes que a gente dá um passo na direção do nosso chamado, os céus se abrem sobre a nossa vida. Eu vou repetir: todas as vezes que a gente dá um passo na direção do nosso chamado, os céus se abrem sobre a nossa vida. Pastor, que loucura é essa? O senhor tem base bíblica para isso? Eu tenho. No dia que Jesus deu um passo em direção ao seu chamado e disse: João Batista, me batiza. E João Batista disse: não sou eu que tenho que batizar você. Ele disse: não, para que se cumpra o que foi escrito e eu possa iniciar o meu chamado. Me batiza aqui, meu filho. Joga água aqui, mergulha aqui. E a Bíblia diz que João Batista batiza Jesus. E quando Jesus levanta daquelas águas, os céus se abrem sobre aquele lugar. E ele ouve uma voz que diz: Filho meu, em quem o meu coração se alegra. Levanta hoje e dá passos na direção do seu chamado. Aleluia. Se o que eu estou pregando é verdade, sinta a unção de Deus aí no seu lugar agora. Se o que eu estou pregando vem do céu, se o que eu estou pregando vem do céu, sinta a unção de Deus aí no seu lugar agora. Olhe para alguém e diga assim: se você correr, diga, se você der um passo na direção do seu chamado, aleluia, os céus vão se abrir sobre você. Eu sei que você tem algumas crises e alguns conflitos, porque você admira a forma como que Deus usa algumas pessoas. Mas olha, Deus vai usar você do seu jeito. Deus vai usar você da sua maneira. Talvez você nunca vai ter coragem de subir aqui e gritar como eu grito, e me expressar como eu me expresso, mas Deus vai usar você do seu jeito. Aleluia. Levante as mãos, porque Deus quer levantar homens que vão tocar em vidas aqui. Deus quer levantar mulheres aqui que vão tocar em outras mulheres. Deus quer levantar jovens que vão tocar em outros jovens. Deus quer levantar uma igreja que vai tocar nas pessoas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Alguém pode adorar? Levante as mãos e adore, por favor.
Levante as mãos e adore, por favor. Ainda está pouco. Levante as mãos e adore. 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 Levante as mãos para adorar, para adorar, para adorar. Oh, aleluia. Aleluia. Levante as mãos para adorar, querido. Enquanto você adora, vai ativando você. Deus vai ativando o seu chamado. Deus vai ativando você. Deus vai ativando o seu chamado. Aleluia. Sonda-me, Senhor. Aleluia. E me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me. A tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, diga, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da. Ora e eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Diga, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Tirar um pouquinho grave só. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Levante as mãos e cante. Diga para Deus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como a brilha. Tira o agudo. No deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Olhe para alguém e diga assim: alguém está orando por você. Diga, alguém está orando por você. Olhe para alguém e diga isso aí, por favor, por favor. Diga, alguém está intercedendo por você. Eu tenho orado todos os dias dizendo: Senhor, ativa o chamado de pessoas ali dentro. Ativa, Senhor, o chamado de pessoas ali dentro. Eu não quero centralizar nada em mim. Então ativa os teus homens, ativa as tuas mulheres, ativa os teus jovens, ativa as tuas crianças. E nós veremos Deus pegar até mesmo as crianças nesses dias. Deus vai usar também as crianças nesses dias. Joga a mão para cima e profetiza comigo. Aleluia. Diga assim: Deus vai usar também as crianças aqui nesses dias. Você vai ver criancinha, Deus usando criancinhas aqui nesse lugar. Você vai ver Deus usando adolescentes que não vão ter vergonha do evangelho, mas que vão abrir a boca e vão dar palavras de conserto para os adultos. Você vai ver Deus usar aqui mulheres para tocar na vida de outras mulheres, homens que vão tocar na vida de outros homens. Deus vai levantar pessoas aqui que vão tocar nas próximas gerações. Aleluia. Sabe por quê?
Olhe para alguém e diga assim: você pode até morrer fisicamente. Diga assim: mas se você fizer o seu chamado. Baixa esse teclado aí, meu filho. Vamos ser sempre aqui. Diga: se você fizer o seu chamado como tem que ser feito. Diga assim: o teu chamado vai tocar as próximas gerações. Diga assim: o seu chamado vai tocar as próximas gerações. Fala aí. Diga para 3 pessoas: diga, o teu chamado vai tocar as próximas gerações. Aleluia. E alguém um dia vai dizer: eu quero servir a Deus como fulano servia. Aleluia. Eu quero ser fiel a Deus como fulano era. Eu lembro de uma mulher que serviu a Deus aqui nesse lugar. E ela estava nos últimos dias da sua vida. Ela estava hospitalizada. E ela chamou o seu companheiro, seu esposo, e disse: meu companheiro, eu não sei se eu vou conseguir chegar na igreja outra vez, mas eu quero fazer o meu último pedido a você. E ele disse: pode fazer. E ela disse: lá dentro da minha Bíblia, na capa, lá dentro, eu deixei o meu dízimo. E se eu não conseguir sair dessa e voltar para a igreja, meu último pedido é que você vá na Bíblia, pegue o meu envelope de dízimo e entregue o meu pastor Claudio Honor. Esse é o último dízimo, mas eu quero morrer honrando o meu Deus. Esse é o meu último pedido, meu companheiro. E então a irmã Heró partiu para o Senhor. E enquanto estávamos aqui, enquanto o corpo, o caixão estava aqui, o esposo dela entrou chorando com o envelope de dízimo. E ela foi até o pastor Claudio Honor e disse: esse foi o último pedido dela. Ela queria partir e disse: olha, leve o meu dízimo do meu pastor, e leve a minha oferta também do programa de rádio, porque o meu pastor está precisando. E mulheres como ela, exemplos como esse, tocam nas próximas gerações. Eu quero te dizer nessa noite: Deus vai levantar você, querido, para tocar em outras gerações. Eu vou repetir: Deus vai levantar você para tocar em outras gerações. Alguém vai lembrar de como você serviu a Deus. Alguém vai lembrar de como você foi fiel a Deus. Alguém vai lembrar de como você adorava a Deus com toda a sua força, com tudo que você tinha. Alguém vai lembrar de como você era aqui nesse lugar. Então, por favor, faça memória nessa noite, faça história para as próximas gerações. Levante as suas mãos aos céus e dê ao Senhor nessa noite uma adoração que toque as próximas gerações. Como um farol que brilha à noite, como usa-me, Senhor. Levante as mãos para dizer: como um farol, fala forte. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como quero ser usado da maneira que em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Olha o que diz o verso 30. Que alguém intercedeu por ela. Jesus, alguém falou desta mulher para Jesus.
Alguém intercedeu por ela. E olha o que diz o verso 31. Chegou a hora. Se aproxima dela e a toma pela mão e levanta. Você crê que Deus está levantando você hoje? Eu quero que você aperte a mão de alguém e diga assim: Ele levanta você hoje. Ele levanta você hoje. O texto diz, verso 31, e a febre a deixou. Diga para alguém: a febre foi embora. Diga: sabe o que significa isso? Que o que um dia parou você não vai te parar mais. Que aquilo que um dia te colocou na cama e paralisou o seu chamado não vai paralisar mais. A febre a deixou. Eu quero profetizar, levante a mão. Deus vai remover o que paralisa o seu chamado. Você crê? Então olhe para alguém e profetize e diga: Deus vai remover o que paralisa o seu chamado. Agora eu posso falar algo mais profundo para você. Você me permite ser profeta na sua vida nessa noite? Posso ser profeta de Deus para você? Posso mesmo? Se é o teu emprego que paralisa o teu chamado, Ele também vai tirar o seu emprego. Aleluia. O que paralisa o teu chamado, Ele vai tirar da tua vida. Eu posso ser mais profundo ainda, sim ou não? Você permite-me entrar na profundidade aqui nessa noite? Se você se relaciona com alguém que paralisa o teu chamado, Ele vai tirar essa pessoa da sua vida. Alguém recebe isso aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Você recebe isso? Diga para alguém assim: Ele está removendo da sua vida tudo que paralisa o seu chamado. Diga assim: Ele está me curando para que eu volte a servir. Fala, mas só diga: Ele está, coloca a mão na cabeça e diga: Ele está me curando para que eu volte a servir. Aleluia. Eu quero quebrar a religião aqui, porque quando alguém tem algum tipo de problema, a religião diz assim: olha, você vai ficar 1 ano sem ministrar. A religião diz: você vai ficar 1 mês, 2 meses sem tomar Santa Ceia. Alguém já foi em algum ambiente religioso que é assim que funciona? Você vai ficar 1 mês sem tomar Santa Ceia, 2 meses. Você vai ficar 1 ano sem poder subir no altar para ministrar. Olhe para alguém e diga assim: isso não existe. Porque olhe, leia comigo o texto e veja se eu estou enganado. Leia comigo o texto, verso 31. O final diz assim: e a febre a deixou e servia-os. Sabe o que o texto diz? Que quando ela foi curada, imediatamente ela voltou a servir. Você não vai precisar ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem poder servir, sem poder ministrar, sem poder estar ativo no seu chamado. Então, pastor, qual é o tempo que eu vou ficar? É o tempo que você demorar para se abrir para a cura. Porque a cura e a libertação já está disponível para desatar você no seu chamado. Olhe para alguém e diga assim: a cura e a libertação. Diga para essa pessoa, diga: a cura e a libertação já estão disponíveis para desatar você no seu chamado. Então nós não aceitamos que a religião diga quanto tempo eu tenho que ficar sem cumprir o meu chamado.
Porque quem me deu o meu chamado não foi a religião, não foram os homens. Quem me confiou o chamado foi o Senhor. Ele quer curar você e libertar você, para você voltar a servi-lo. Quando recebe essa palavra, levante as mãos. Então fique em pé para orarmos. Como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Usa-me, Senhor. Eu posso te falar uma coisa para a gente encerrar? Deus está sentindo saudade de você. Deus está sentindo saudade da forma como você o servia. Deus está sentindo saudade da forma como que você o adorava, da forma como que você era fiel a Ele. Ele está dizendo hoje: filho, eu coloquei essa palavra no coração dele, para que você saiba que eu sinto muito saudade de você. Eu sinto muita saudade de você, filho. E hoje Ele está te puxando para perto. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. Primeiro, para você que por algum tempo andou afastado. Para você que sente nessa noite o Espírito Santo ministrar o seu coração. Para você que sente Deus falar a você hoje, Ele dizendo: filho, venha, eu te quero de volta. Eu tenho uma cura para você, eu posso mudar você. Venha, eu te quero de volta. E a minha pergunta é: quem aqui nessa noite deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Onde você estiver agora, levante uma de suas mãos, porque nós queremos orar por você. Eu já tenho uma pessoa aqui do meu lado esquerdo. Aleluia. Onde está a segunda pessoa que está ouvindo a voz de Deus hoje e quer voltar para Ele? Eu tenho a segunda pessoa voltando hoje.